Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre esse livro aqui, O Opúsculo Humanitário, da Nízia Floresta. Eu tô lendo nessa edição da Penguin Companhia, mas é um livro que já tem direitos autorais abertos, a gente pode achar fácil no domínio público, quem quiser ler online, e também é fácil achar algumas outras edições do mesmo texto, e enfim, então é um texto de relativamente fácil acesso. Eu decidi ler esse livro, eu cheguei nesse livro agora especificamente porque ele tá na lista do vestibular da USP, né? Tá na lista da FUVEST, e uma lista que eu achei maravilhosa, de trazer só autoras mulheres, e não quero fazer promessas, mas me interessaria muito ler a lista inteira. E é um livro que eu nunca tinha ouvido falar antes. E esse livro, especialmente, quando eles colocaram nessa lista, criou um burburinho, porque ele não é exatamente um livro de literatura. Ele é uma espécie de manifesto, uma opinião da Nízia Floresta, uma defesa da Nízia Floresta em favor de mais educação para as mulheres da época. Isso gerou uma certa resistência do pessoal das letras por achar que a lista estava perdendo seu poder na literatura. Enquanto, na realidade, eu tenho uma opinião muito diferente, principalmente depois de ter lido o livro da Nízia Floresta. Eu acho que esse livro pode realmente trazer um aporte crítico e um pensamento crítico para a leitura das obras. Eu acho que isso fortalece o pensamento todo, ao trazer ali uma questão, um questionamento histórico e até um pouquinho sociológico para a leitura dessas obras que estão na lista também. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o contexto da época e sobre o livro em si. Eu vou colar aqui as datas, porque eu sou terrível com datas, mas a Nízia nasceu em 1810, onde hoje é o Rio Grande do Norte, e faleceu em 1885 na França. O pai dela era um advogado português e a família foi meio que perseguida conforme os portugueses foram ficando menos bem vistos no Brasil, por questões políticas da independência e por aí vai. Então essa família teve que se mudar ali algumas vezes. Ela também tem toda ali uma história que eu acho que eu não preciso entrar em detalhes aqui, não sei se tem muito a ver, mas ela tem ali um primeiro casamento, ela se separa, ela vai morar com outra pessoa, então tem ali também uma questão dela ver essa mobilidade dos relacionamentos como algo um pouco mais aberto do que seria o costume da época. E esse livro, então, ela escreve em 1853 para defender a educação das meninas, para defender o porquê que ela acha que as meninas tinham que receber educação formal e como deveria ser essa educação formal. A Nízia Floresta começa, os capítulos todos são muito curtos, mas ela vai começar o livro com uma parte meio histórica, de pegar como eram a relação entre educação e mulheres em diferentes lugares. É bastante resumido, né? Eu acho que ele não chega a ser um livro de história propriamente dito nesse sentido, porque me parece que ela teve leituras que falavam sobre isso, ela foi atrás dessas informações e concatenou tudo isso aqui. Então ela fala assim: enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando: educai as mulheres. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Então vai falar da Ásia, vai falar de vários lugares, onde as mulheres eram educadas, onde as mulheres não eram educadas, e por quê, e o que isso acarretou. E a partir disso, ela vai chegando na filosofia, ela vai falar, por exemplo, de Montesquieu, do contrato social, ela vai entrando então em períodos cada vez mais recentes a ela, né? Vamos pensar em 1850, né? O livro, para eventualmente chegar nos Estados Unidos, e no capítulo 17 que ela culmina esse pensamento histórico e faz, eu coloquei um asterisco e coloquei call to action, né? Aquele momento que ela fala, vamos mudar esse negócio. Então assim, eu fiz a apresentação toda histórica e agora deu, né? É tempo de voltarmos ao nosso caro Brasil, cujo interesse inspirou este trabalho, e repetir a exclamação com que começamos este opúsculo.
Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização e desse liberalismo? Vai falar aqui, né, que apesar de tudo estar indo bem, ó, temos testemunhado o empenho dos homens, pensadores das nações cultas, em harmonizar a educação da mulher com o grandioso porvir que se prepara à humanidade. E a partir daqui ela vai entrar na sua proposta de educação. É uma proposta ainda bastante moralista, ainda, né, em princípio, a gente também cria as mulheres para elas serem morais, ainda tem uma lógica bastante cristã aqui dentro, aquele tipo de coisa que lendo hoje a gente pode às vezes não entender como que ela era vista como tão libertária, porque algumas das ideias talvez soem antiquadas, até porque um dos principais argumentos, não o único, mas um dos argumentos que perpassa a obra é a necessidade de educar mulheres, porque elas vão ser as mães, vão criar crianças e elas precisam ter educação para criar bem crianças, lidar bem com a casa. Óbvio que hoje a gente não encararia a coisa mais desse jeito, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando está falando desse livro e do pensamento de 1850 é que boa parte do que ela vai fazer aqui provavelmente quer convencer as pessoas, ela quer que as mulheres tenham educação. Isso passa muito o discurso dela, ela realmente vai ter ações como fundar escolas e gerenciar escolas para meninas. Então ela realmente está muito engajada com essa questão e às vezes a necessidade de criar um argumento que vai convencer as pessoas, que é o que ela quer, né? É levar esse projeto de educação das meninas para frente. A gente tem um comentário sobre isso no prefácio dessa edição, que é escrito pela Estela Mares Scatena Franco, chamado Itinerários da Viagem de Vida de Nísia Floresta. E a Estela fala o seguinte: a leitura de seu texto e a verificação da existência de visões normativas tão demarcadas como da primazia da função maternal entre as mulheres, apresentada muitas vezes de forma essencialista, entram em choque com certa imagem que se construiu da autora como tendo sido uma das primeiras feministas brasileiras, bem como com sua própria trajetória que revela um grau elevado de liberdade de atuação, seja como escritora, educadora ou viajante. Mas é um pouco isso, né? O que significa ser feminista na época e o que uma feminista da época precisa dizer para conseguir seu objetivo, que é, afinal de contas, educar as meninas. Uma coisa que me marca, além dos capítulos curtos, é um aviso que ela deixa no começo da obra. Ela dedica o texto ao irmão dela. O opúsculo, desde o título, né? O opúsculo é uma pequena obra, então ela parece que vai dando essa diminuída desde o título, mas aqui nessa dedicatória ela fala: aceita, pois este imperfeito trabalho meu, e dá-lhe um dia, tu que és pai de 7 filhos e diriges uma porção dessa mocidade, o desenvolvimento que julgares merecer o objeto que o inspirou a tua amiga de infância. Então é um pouco essa ideia de, eu sou mulher, desculpa por escrever, você vai ler o livro escrito por mulher, então vai ser uma coisa menor, leve isso em consideração. Esse é um pensamento bastante frequente, na realidade não é um pensamento, é um disclaimer bastante frequente na literatura de mulheres dessa época. Eu estudei no mestrado, eu posso deixar o link aí pro vídeo que eu fiz sobre isso na época, uma viajante da Faifa que veio para o Brasil em 1846, então alguns anos antes da Nísia publicar esse livro, mas enfim, são contemporâneas as duas autoras, e a Ida também faz esse tipo de comentário mas o que eu posso dizer? Eu sou apenas uma mulher. Que é uma maneira que elas encontraram e que o sistema literário da época encontrou para as mulheres conseguirem publicar também, né? Que é criar esse discurso, eu sei que eu não posso chegar aos pés e tal, mas tá aí. E a verdade é que provavelmente essas mulheres não achavam isso. Eu acho que é muito mais uma convenção de gênero da época de fazer esse aviso realmente para que, olha, desculpa eu estar falando tudo isso, eu sei que eu sou só uma mulher, né? Para aqueles textos descerem um pouco melhor. Outra coisa muito interessante do livro é que, além dessa defesa da educação das meninas, a Nísia vai levantar algumas vezes a questão
da escravidão e da dizimação de povos indígenas e se posicionar muito claramente contra. De novo, um texto de 1853, a gente nem sempre usaria os termos que ela usa hoje em dia. E a gente pode até, hoje em dia, com os nossos padrões de hoje em dia, dar uma olhada nisso e pensar como algumas coisas também passam, né, pela Anísia. Ela é uma mulher do seu tempo, afinal de contas. Mas é muito interessante ver como esse discurso, né, como já existe essa noção de entender que há um sistema de poder que aflige as mulheres, mas que também aflige as pessoas escravizadas, que aflige os indígenas e que esses sistemas de poder são parecidos em sua opressão para todos esses grupos. Então, eu acho muito, muito interessante ver como isso já aparece no pensamento da Anísia. Uma outra coisa que eu gostei muito de encontrar aqui é tanto um comentário sobre os espartilhos, né? Ela vai falar como os espartilhos fazem mal para o desenvolvimento do corpo das mulheres e também como a educação física é necessária, né? Como é necessário que as mulheres também tenham uma capacidade física, né? Tem corpos saudáveis, no fundo, né? Que é também algo que aparece em outros textos da época e reivindicações que mulheres também tinham na época. Porque num ideal, claro que isso se aplicava às famílias ricas, não às pessoas trabalhadoras, mas num ideal de mulher, a mulher era essa figura frágil, branquela, pálida, né? Que não pode levantar muito rápido, que fica tonto, que, convenhamos, é uma mulher doente, né? Então, tudo isso também perpassa a leitura da Anísia, inclusive com alguns causos ali de escola. Eu trouxe aqui umas datas só pra gente ter uma ideia do que estava acontecendo nesse período, né? Pra gente conseguir imaginar melhor, encaixar o pensamento da Anísia ali com alguma outra coisa. O Machado de Assis ia começar a escrever sua obra lá para 1870, mais ou menos. Eu acho que já deve ter alguma coisa ali na década de 60, talvez, mas ali um pouco mais para frente. Então ela está um pouquinho antes do Machado de Assis. A gente está no período do romantismo brasileiro. É o mesmo ano, por exemplo, em que é publicado O Lira dos Meus 20 Anos, do Álvares de Azevedo. Mundialmente, na literatura mundial, nós tínhamos um texto importante desse ano, é o Bartleby, o Escrivão, do Herman Melville. E em termos de história, eu achei um fato muito curioso, é o ano em que o Paraná se separa da província de São Paulo, então se torna um estado independente. Também é o ano em que o Van Gogh nasceu. Então tá aí, essas coisas estão acontecendo, né? Eu também gosto de pensar nesse período romântico. Em 1870 a gente vai ter o Navio Negreiro do Castro Alves. Então, ver como esse período já estava começando a ter uma visão diferente da escravidão, até os indianistas, né? Hoje a gente também lê de uma forma mais crítica, mas também trazendo ali uma luz nova, né, sobre os povos indígenas. Então esse pensamento já estava começando, né, já estava se articulando entre várias pessoas e ela também está dialogando com esse momento da cultura. Agora, uma outra coisa importante para a gente pensar é que a Anísia Floresta viajou, né? A gente leu naquele trechinho do prefácio essa menção a ela ser uma viajante. Ela escreveu o itinerário de uma viagem à Alemanha, ela escreveu literatura de viagem também. E ela teve contato, então, com pensamentos de outras épocas. E isso envolveu o acesso a essa obra aqui, o Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Oi, pessoal, Gisele da edição aqui, só para avisar que o vídeo vai ficar bastante ruim por algum tempo, eu não sei o que aconteceu. A câmera começa a balançar, parece um pouco, e depois ela fica um pouco fora de foco e ainda volta até o final do vídeo, mas qualquer coisa fica com o áudio também desse trechinho, que eu acho que vale a pena. Essa edição que eu tô segurando aqui tem tradução da Ivânia Pocinho Mota e foi publicado pela Boitempo, mas também é um livro que tem outras edições. Esse livro foi publicado originalmente em 1792 e a Mary Wollstonecraft, curiosamente, mãe da Mary Shelley, era uma inglesa que teve acesso, teve conhecimento das coisas, das efervescências políticas que estavam acontecendo na França. E ela vai escrever essa reivindicação dos direitos da mulher também um pouco inspirada por esse conhecimento que ela adquiriu e pensando como as mulheres têm direito a mais educação, a uma posição melhor na sociedade.
e há mais articulação dentro da sociedade. Um dos argumentos dela também vai ser a questão de ser mãe, isso também aparece aqui. E talvez venha um pouco daqui, a Anísia chega a citar a Wollstonecraft. Mas outra coisa muito interessante é que a Anísia vai traduzir esse livro. Ela publica em 1832 a tradução desse livro com o título Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Então o título parece já um pouco diferente do que aparece hoje, mas tem uma questão um pouquinho mais interessante ainda. Existe um artigo que eu gosto muito chamado A Tradução Feminista, Teorias e Práticas Subversivas, Nízia Floresta e a Escola de Tradução Canadense. A Escola de Tradução Canadense, Escola de Estudos Feministas da Tradução, é lá da década de 80, 90, então 1900, né? 1900 e tanto já. Então a gente tem uma aproximação aqui, mas é um texto da Marie-France Depêche, que dialoga nessa teoria canadense com o que a Nízia Floresta faz. Mas uma coisa que ela comenta que eu achei muito interessante trazer para a gente, pensar um pouco sobre essa construção da narrativa, né, da escrita da Nízia Floresta, é o seguinte. É a informação de que a Nízia Floresta não exatamente pegou esse livro e traduziu ele nesse sentido de fidelidade do começo ao fim, todas as palavrinhas da Mary Wollstonecraft. Apesar do livro da Mary estar traduzido, ele está envolvido, ela não apagou esse livro, ela também usa trechos de outras duas obras e mistura essas outras duas obras com o texto da Mary Wollstonecraft na tradução que ela faz. Não essa edição, tá, gente? Essa edição é uma edição atual, tal, não é essa tradução da Nízia. Mas ela traz trechos, então, do livro de Françoise Paulin de Labert, o De Égalité des deux sexes, da igualdade dos dois sexos, e um outro ainda de uma pessoa com o pseudônimo de Sofia, que chama Woman Not Inferior to Men, Mulheres Não Inferiores aos Homens. Ou mulher, tá no singular, mulher não inferior a um homem. E então ela faz ali toda uma manobra tradutória que, no fundo, traz três textos, não exatamente na íntegra e não exatamente da mesma forma que foram escritos, mas traz a ideia de três textos para o Brasil, e esse texto circulou, né, no país nessa forma meio monstro de Frankenstein, assim. O que nos leva a pensar que a Nízia está muito preocupada com divulgação de informações e pensamentos, né? Talvez ela não conseguisse traduzir os 3 livros, talvez não fosse ter mercado ou espaço para publicar esses 3 livros. Então, por que não colocar essas ideias meio juntas e vender como uma coisa só? Claro que hoje isso feriria direitos autorais de um jeito gigantesco, mas pensando nessa estratégia ativista da Nízia de querer disseminar essas informações, eu consigo também entender que parte da maneira com que ela narra, né, com que ela cria o argumento dela em Opúsculo Humanitário, também está muito preocupada em como comunicar e como conseguir o objetivo, que é melhorar a educação das meninas, independente de que para isso eu tenha que contar ali umas coisas, eu tenho que criar um argumento ali meio forçado, né? Eu sou muito surpresa de não ter me encontrado com esse livro antes, porque eu já fiz algumas disciplinas ou alguns cursos, algumas leituras sobre estudos feministas, e esse livro nunca apareceu, enquanto o da Wollstonecraft apareceu muitas vezes. E eu vejo eles como similares, eles têm jeitos de argumentar muito diferentes, e claro que a Nízia traz um contexto brasileiro diferente, mas no sentido de irem para um caminho parecido em favor da educação das meninas, né? E eu sou muito surpresa desse livro não ter aparecido no meu caminho antes, porque é exatamente o tipo de coisa que faria sentido ter aparecido, e deixa muito evidente como esse pensamento brasileiro ainda é ofuscado, né? Mesmo as pesquisadoras não estão dialogando ou trazendo esse texto à tona com tanta frequência. E o fato dele estar na lista da FUVEST, para mim, traz algumas coisas interessantes, né? Uma delas é justamente o questionamento ao cânone, que eu acho que a existência da lista está fazendo de qualquer forma, né? Quer dizer, a lista já teve muitos anos em que essa lista foram só homens, e nenhum detrimento à obra, eu acho que tem obras maravilhosas
que já apareceram nessa lista, mas de dizer também existem essas que ficaram fora da lista há muito tempo, por muito tempo. E colocar esse grupo, né, começando o primeiro livro publicado da lista é esse, que é dizer, olha, a gente está começando aqui em 1800 porque a gente não tinha tantas escritoras assim antes. E por que a gente não tinha tantas escritoras assim antes? Porque as mulheres não recebiam a educação e não tinham os bens, a condição material para poder escrever, né? Então, pensar essa questão da educação das mulheres e pensar isso nas obras, por que a gente não tem mais escritoras brasileiras, mas também como isso vai aparecer. Estou curiosa para saber se esse assunto da educação das mulheres vai aparecer nos enredos, né, no conteúdo dos livros, porque eu acho que também poderia ser outra conexão muito interessante e que eu suspeito que possa ser produtiva quando aparecer. Então, enfim, para mim foi uma surpresa, não é um livro tão rebuscado, tão denso assim, os capítulos são curtos, então... E eu realmente estou curiosa para ver como ter lido esse livro pode mudar a maneira com que eu vou ler outras obras literárias brasileiras de mulheres e de homens a partir de agora. Bom, pessoal, é isso. Quis gravar porque eu não encontrei tanta coisa assim sobre o livro na internet, então achei que valia a pena trazer aí mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.